Vamos aí. A mosca Drosophila melanogaster é um organismo modelo para estudos genéticos e apresenta alguns fenótipos mutantes facilmente detectáveis em laboratório. Duas mutações recessivas observáveis nessa mosca são as asas vestigiais, relacionada à característica Vzinho. Então, ó, ele já falou que é recessivo, porque o V está minúsculo. E a do corpo escuro, Ezinho, também já me indicou que isso é recessivo. Após o cruzamento de uma fêmea com asas vestigiais, com um macho de corpo escuro, foi obtido o seguinte. F1, todos os machos e fêmeas com fenótipo selvagem. F2, 9,16 selvagem, 3,16 asas vestigiais, 3,16 corpo escuro, 1,16 asa vestigial e corpo escuro. Assinale como verdadeiro ou falso as afirmações abaixo. Beleza. Vamos lá. Então, o que eu vou ter aqui? Uma fêmea com asas vestigiais e um macho de corpo escuro. Então, nós vamos colocar aqui a minha característica. Asa. Se for Vzão, eu vou colocar uma asa normal. Se for Vzinho, a minha asa ela é vestigial. Boa. Além da asa, eu levo em conta também a característica corpo. Se esse meu corpo for escuro, o indivíduo ele é recessivo. Opa, então, Ezinho. Gente, desculpa eu estar perguntando, mas qual a página está essa apostila, na apostilinha aqui, o exercício? 17. 17. E o E, ele vai ter o corpo, eu acredito, vou colocar claro. Maravilha. Então tá aí, nossas características estão postas. Isso é sempre bom vocês fazerem antes de um exercício, quando vocês estão estudando. Tá? Pedro, essa é a apostila do... Desculpa, Lucas, essa não é a apostila do... que você recebeu, essa é outra apostila. Sim, é do professor mesmo. Ah, tá. Mas é que você falou. Se a sua não tiver a capa, provavelmente vai estar na 15. Se a sua tiver a capa, provavelmente vai estar na 17. Tô olhando aqui. É o primeiro da aula 10. Então é mais fácil você ir na aula 10. Porque acho que o dele tá em PDF, né? Não, eu peguei a apostila, essa aqui, ó. Ah, tá. Isso. Não tá aqui, não tô achando, não. Mas essa daí é a nova, Pedro. Eles mandaram uma outra, não mandaram? Pra mim, mandaram. Ó. Essa foi a que eu peguei no da primeira apostila. É da primeira apostila. Tem duas apostilas dele. Eu só achei. Então eu acho que eu tô... Essa nova começa com sistema digestório, não é essa? Então eu tô com a nova aqui. Você tá com a nova? Não, é que eu fui pedir no avançar, eles me deram essa, eu achei que só tinha essa. Não, então relaxa que eu vou mandar para você. Tá bom então, professor. Tá? Eu mando para você a primeira apostila para você fazer o que a gente já fez. Fechou. Bom, então temos aqui as nossas duas características feitas. Como eu falei, como vocês estão estudando por exercícios, é bacana vocês fazerem. Na hora do vestibular, se vocês já tiverem com um tempo mais corridão, vocês podem ir direto. Mas não custa a gente fazer assim agora. Temos as características, o gene para cada uma. Agora vamos lá. Ó, eu cruzei uma fêmea com asa vestigial. Bom, a fêmea tinha asa vestigial. Então eu sei que essa minha fêmea era Vzinho, alguma coisa que eu não sei dizer. Por quê? Não me falou a característica do corpo da fêmea. Cruzei essa fêmea com um macho que era escuro. Então, esse meu macho, ele era Vzinho e
alguma coisa que eu não posso dizer. Tá? Ele não me deu informação da asa do macho. Maravilha. F1. Todos os machos e fêmeas com fenótipo selvagem. Ou seja, o fenótipo selvagem, geralmente nós vamos... geralmente não, a gente sempre vai associar ao dominante. Então, dominante e selvagem acabam sendo sinônimos. Pô, todo mundo saiu como? Vzão, Vzinho, Ezão, Ezinho. Concorda? Porque, ó, se precisava sair dominante, ó, a fêmea só tinha o Vzinho para mandar, concorda? Se ela só tinha o Vzinho para mandar, de onde veio o Vzão? Do macho. Então, esse meu macho, ele obrigatoriamente tem que ser Vzão, Vzão. Porque se ele fosse Vzão, Vzinho, alguns indivíduos sairiam completamente recessivos. Já que todo mundo saiu dominante, ele só pode ter gene dominante para mandar para mim. E, vejam só, como o macho só tinha Ezinho para mandar, e toda a primeira geração saiu dominante, é porque os Ezões só podem ter vindo da fêmea. Então, ok, matamos aqui o genótipo de todo mundo. Vamos lá. F2, proporção do Mendel. 9 para 3 para 3 para 1. Então, igualzinho o experimento do Mendel. Vamos analisar como verdadeiro ou falso. As proporções fenotípicas obtidas em F2 indicam a ausência de dominância, pois houve alteração nas proporções esperadas. A minha proporção foi exatamente normal, não é? Foi a proporção do Mendel. Então, está falso. Teve a dominância por parte dos genes Vzão e Ezão. Então, falso. Os resultados obtidos em F2 indicam um dihibridismo, envolvendo dois genes autossomos com segregação independente. Pessoas, nas leis de Mendel, olha só, eu posso tratar a primeira lei como monohibridismo, porque eu estou falando de uma característica só. A segunda lei eu trato como dihibridismo, porque eu estou falando de duas. Sim. Tá? Então, ok, indica um dihibridismo, dois genes autossomos com segregação independente. Eu tive a mistura de característica, não tive? Sim. Então, um indivíduo claro pode ter os dois tipos de asa. Um indivíduo escuro pode ter os dois tipos de asa também. Então, se eu tive uma mistura de todas as características, beleza, a 2 é verdadeira. Então, a 1 é falso, a 2 verdadeira. As proporções obtidas em F2 estão de acordo com a segunda lei de Mendel ou o princípio da segregação independente dos fatores. Verdadeiro. E os pares de alelos desses genes estão localizados em cromossomos homólogos. É falso. Falso, né? Porque se eles são independentes, eles não podem estar nos cromossomos homólogos. Eles têm que estar em cromossomos de pares diferentes. Então, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. E. Alternativa E. No milho, grãos púrpuras são dominantes em relação a amarelos. E grãos cheios são dominantes em relação a murchos. Do cruzamento de duas plantas foi obtida uma prole com as seguintes proporções: 25 púrpura e cheio, 25 amarelo e cheio, 25 púrpura e murcho e 25 amarelo murcho. Sabendo que as plantas parentais eram totalmente homozigotas, assinale a alternativa correta.
Precisa fazer alguma coisa ou a gente pode analisar as afirmativas? Olha só, pelo que ele me deu no enunciado, eu estou tendo literalmente uma mistura de todas as características e ele falou que eu parti de uma geração homozigota. Então, vamos tentar. Ó, os dois genes citados não estão segregando de forma independente? Bom, eu estou tendo tanto amarelo e cheio quanto amarelo e murcho. E eu estou tendo tanto murcho amarelo quanto murcho púrpura. Então está misturando tudo. Sim, eles estão segregando de forma independente. A planta homozigota era dominante para as duas características. Interessante. A C. Uma das plantas parentais era heterozigota para as duas características? Gente, ó, essa é falsa simplesmente porque, olha o que está falando no meu enunciado. Ah, não, pera. Desculpa. Mosquei. Ele falou, sabendo que uma das plantas. Eu achava que eram as duas. Então, vamos lá. Vamos começar a fazer os testes agora. Uma das plantas era totalmente homozigota. Então, eu vou chamar aqui de púrpura. Vou associar ao gene azão. Amarela, eu vou associar ao gene azinho. Ok. Murcha, eu vou associar ao gene Bzinho. E as cheias, eu vou associar ao gene Bzão. Bzão. Maravilha. Uma das minhas plantas parentais era totalmente homozigota. E aí ele pede para a gente assinalar a afirmativa incorreta. Eu tive uma proporção exata de 1/4 para cada, não tive? Se uma das minhas plantas parentais era totalmente homozigota, eu não vou saber com certeza se ela era dominante ou recessiva. Bom, mas vamos guardar essa informação. Outro. A prole mantida na proporção 1:1:1, se as duas plantas forem duplo heterozigotas, e os resultados obtidos são frutos de recombinação gênica. Aí a gente descarta porque não está falando de recombinação gênica. Boa. Temos a B, a C e a D. Vamos lá. Para minha planta ser púrpura e cheio, o que ela precisa? Púrpura e cheio, ó, ela precisa ser azão alguma coisa, Bzão alguma coisa. Então tá, 25% da prole teve esse genótipo. Para ela ser, cadê? Amarelos e cheios. Para ela ser amarelo e cheio, só pode ser azinho, o cheio, Bzão alguma coisa. Púrpura e murcho, ó, ela precisa ser azão alguma coisa, Bzinho. E aí, amarelo e murcho, completamente recessivos. Tá. Essa aqui é a minha prole. Essa daqui é a minha prole. Vamos entender agora de um jeito inverso. Eu estou partindo da prole e chegando no pai. Tá? Na geração parental. Somente o espelho. Muito bem. Analisando essa prole. Os indivíduos que foram gerados. Os indivíduos que geraram. Ó, você não teve indivíduos recessivos para as duas características? Perdão, você teve indivíduos recessivos para as duas características juntas e para as características separadas. Para esse indivíduo, tá, conseguir gerar
azão, azinho, azinho, você concorda que um pai tem que ter tido pelo menos um gene azinho e o outro da geração parental tem que ter tido o outro azinho. Beleza. Vamos lá. No B, a mesma coisa. Se os indivíduos podem receber Bzinho, Bzinho, é porque um Bzinho tem que ter vindo daqui, o outro Bzinho tem que ter vindo daqui também. Maravilha. Olha o que ele falou para mim. Uma planta, ela era totalmente homozigota. Se uma planta fosse totalmente homozigota, dominante, ela seria o quê? Azão, azão, bezão, bezão. Se ela fosse azão, azão, bezão, bezão, não ia dar para a gente ter a prole desse jeito. Concorda? Porque senão não ia ter azinho para mandar. Se uma planta fosse azão, azão, não teria a chance de qualquer indivíduo da prole ser azinho, azinho. Então, o homozigoto não pode ser dominante. O homozigoto, obrigatoriamente, tem que ser recessivo para as duas. Aí ele vai ter azinho para mandar e ele vai ter azinho para mandar. Enquanto que o outro, o que precisa acontecer? Ele tem que ser heterozigoto para as duas. Tá? Porque os indivíduos que têm azão têm que ter recebido o azão dele, e os indivíduos que estão recessivos, completamente recessivos, têm que ter recebido o recessivo dele também. Então, cadê? B. A planta homozigota era dominante para as duas características? Não era, porque senão isso não ia dar certo. C. Uma das plantas parentais era heterozigota para as duas características? Sim, essa planta aqui de baixo. Tá? Então, eu precisei cruzar uma homozigota somente recessiva com uma heterozigota para eu poder ter a prole desse meu jeito. Se fosse o homozigoto dominante, não daria certo. Tranquilo? Esse é um pouquinho difícil porque a gente tem que fazer o ponto inverso. 3 aí. Rapidão, eu sei que já deu 1 hora, mas vamos só fazer esse 3 para fechar. A mosca drosófila está conhecida como a mosca da fruta, tudo bem. 2 caracteres estão entre os mais estudados. Tamanho da asa e cor do corpo. Cada um relacionado a um gene autossômico. Em se tratando do tamanho da asa, a característica vestigial é recessiva e a característica longa dominante. Em relação à cor, cinza recessivo, preto dominante. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aquela aqui para não precisar escrever de novo. Ah, jura que não vai dar para pegar só isso? Pronto. Em um experimento foi realizado um cruzamento entre indivíduos heterozigotos para os 2 caracteres. Então, show de bola. Heterozigoto para os 2, ele é azão, azinho, bezão, bezinho. Cruzando com azão, azinho, bezão, bezinho. Do qual foram geradas 288 moscas. Dessas, qual é a quantidade esperada de moscas que apresentem o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais? Beleza. Ele quer que a minha mosca seja azão, azinho, bezão, bezinho. Lembra como eu falei para a gente resolver? Mano, asa. Vamos falar sobre a asa. Eu estou cruzando um indivíduo azão, azinho, com um indivíduo azão, azinho. Tá? Estou levando em conta só a asa dele. Do resultado desse cruzamento, eu vou ter azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Quais desses daqui que me interessam? Os que tenham o mesmo fenótipo do pai. Então, pá, esses 2 daqui.
qual a proporção? Metade, não é? 50%? 1/2. Fiz a da asa. Agora eu vou fazer a do corpo. Do corpo, o que eu vou ter? Eu vou ter o cruzamento de indivíduos Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho. Isso vai dar o que para mim? Bzão, Bzão. Bzão, Bzinho. Bzão, Bzinho. Bzinho, Bzinho. Se eu quero os indivíduos iguais ao pai, a geração parental, eu quero esses daqui. Ou seja, eu também vou ter metade. 1/2. E aí, para ele ser igual ao pai, ele tem que ter a asa e o corpo igual. Então, eu vou pegar essas minhas duas proporções e multiplicar. Meio vezes meio, 1/4. Então, 1/4 dos indivíduos vão ser azão, azinho, Bzão, Bzinho. Fazendo 1/4 de 288, né? Que foi o total. 288 por 4 dá 72, né? Então tá aí. Tenho 72 moscas com o mesmo fenótipo, o mesmo genótipo dos pais. Beleza? Trabalho é diferente, cara. Trabalho independentemente. Depois multiplica os dois, vocês vão ver que vocês vão ganhar um baita de um tempo que vai ficar muito mais fácil do que se eu quisesse montar aquele quadradão todo. Tá bom, gente? Beleza. Beleza? A gente vai fazer mais exercícios terça-feira, viu? Um beijo pra vocês. Desculpa tomar o tempo de vocês mais do que a nossa aula. Daqui a pouquinho eu jogo no YouTube. Tá bom? Bom final de semana para vocês. E Pra você também. a gente se vê terça. Beijão a todos. Bom final de semana, gente. Beleza, Bom valeu, final de professor. semana. Igualmente.